A graça e a paz de Jesus, igreja. Que privilégio nós estarmos aqui hoje para continuarmos o nosso estudo da palavra de Deus. Convido a igreja a abrir a palavra comigo em Malaquias, no capítulo 2. Nós lemos Malaquias, capítulo 2, a partir do versículo 10 até o versículo 16. Malaquias 2, 10 ao 16. Nós damos hoje continuidade à nossa série de mensagens no livro de Malaquias, na profecia de Malaquias. Na próxima semana nós interrompemos essa série, porque semana que vem é Páscoa, né? Então nós vamos falar sobre a ressurreição, que é um tema maravilhoso e muitas vezes tão negligenciado. Pouco se prega sobre a ressurreição, mas a ressurreição de Cristo, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, sem a ressurreição nada faz sentido. Então, semana que vem nós, em comemoração da Páscoa, pregaremos sobre a ressurreição de Cristo. E semana que vem comemoramos a Páscoa e também comemoraremos a ceia do Senhor. Então, um privilégio nos reunirmos aqui no dia da Páscoa e poder comemorar a ceia. Creio que os irmãos acharam? Malaquias capítulo 2, a partir do versículo 10. E antes de ler, eu gostaria de orar mais uma vez com você. Senhor, nós te exaltamos pela sua palavra agora aberta diante de nós. A tua palavra, Pai, será exposta. E pedimos agora que o Senhor venha dar graça. Graça, Deus, a mim, teu servo, que tem o privilégio e a tarefa tão majestosa que está além de todo tipo de capacidade humana fazer, que é expor o texto bíblico. Esse texto que é maravilhoso, verdadeiro, fiel, que transforma vidas. Então, Pai, agora pedimos que o Senhor, através do Espírito Santo, venha iluminar a mente de todos os nossos irmãos e irmãs que estão aqui, ou que nos acompanham, Deus, pela internet, para que eles venham entender a sua palavra que vai ser ministrada, exposta, e que a sua palavra, Deus, venha trazer transformação. Que a sua palavra venha trazer consolo, confronto, mudança de vida. Que a sua palavra venha nos ajudar a sermos mais parecidos com Cristo. E que a pregação da tua palavra venha trazer grande glória para o teu santo nome. E venha exaltar o nosso Senhor Jesus Cristo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Malaquias 2, 10, diz assim a palavra de Deus. Não temos todos nós um único Pai? Não fomos todos criados por um único Deus? Por que então quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns aos outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa detestável foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama, casando-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor remova das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita das suas mãos com prazer. E vocês ainda perguntam: por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você foi infiel a ela, embora ela fosse a sua companheira, a mulher da sua aliança matrimonial. Acaso Deus não os fez com uma porção do Espírito que lhes concedeu? E o que o único Deus deseja? Uma descendência dedicada a Deus. Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos exércitos. Por isso, tenham cuidado, não sejam infiéis. Palavra de Deus. Muitas vezes nós lemos o texto bíblico, irmãos, e nós lemos apenas num nível superficial. Porque ao nível superficial, o que nós acabamos de ler, nós pensamos, é um texto sobre
Divórcio. É um texto que está falando sobre divórcio. E ele está falando sobre divórcio. Mas o texto está nos confrontando com realidades muito mais profundas do que o divórcio. O divórcio aqui é o ponto que expõe uma realidade do coração. E é isso que esse texto está falando. Na verdade, o que esse texto está nos perguntando é em quem você tem confiado. Você tem confiado em coisas que você faz para conseguir aquilo que você quer, ou você tem confiado no Senhor? E o contexto desse texto é deixar isso muito claro para nós. A outra pergunta que esse texto nos faz é como que é a nossa vida fora da igreja. Será que com a nossa boca nós temos confessado uma coisa no domingo, mas de segunda a sábado, com a nossa vida, com os nossos relacionamentos, nós temos vivido de uma outra maneira? É esse o confronto que Malaquias está fazendo hoje através da palavra dele. Através da palavra que Deus o entregou para nós hoje. Vai muito além de uma questão de divórcio. Muito além. Então, Malaquias aqui, ele vai falar sobre a quebra da aliança. E como a quebra da aliança com a esposa é a quebra da aliança com Deus. Não se engane. O que Malaquias deixa muito claro para mim e para você é que uma vez que o nosso relacionamento, uma vez que a nossa aliança é quebrada com a nossa esposa, a nossa aliança é quebrada com Deus. Existe uma conexão aqui. Existe uma conexão entre alianças. Como eu trato a minha esposa, vai falar muito mais do que eu creio, do que eu realmente entendo da palavra de Deus. As minhas ações para com a minha esposa vai falar muito mais alto do que eu digo crer com a minha boca. É isso que Malaquias está nos falando aqui hoje. Então nós vemos que, se você está acompanhando desde o capítulo 1 de Malaquias, essa é a terceira mensagem no livro de Malaquias, nós vimos que as expectativas frustradas deles levaram o quê? Levaram eles a uma indiferença com relação ao culto. Eu vou fazer o mínimo necessário, porque servir a Deus não me vale de nada. Agora, essas expectativas frustradas que levaram à indiferença vão levar também ao pragmatismo. O que é pragmatismo? Pragmatismo é fazer aquilo que, abre aspas, funciona. Fazer aquilo que todo mundo está fazendo, porque quando todo mundo faz, funciona dessa maneira, então para nós também vai funcionar. É adotar a ação que todos estão fazendo, para quê? Para que funcione para a minha vida também. Se todo mundo está roubando e está ganhando dinheiro roubando, então roubar funciona. Então eu vou deixar de cumprir a palavra de Deus, que claramente diz, não furtarás. Porque está todo mundo roubando e está todo mundo se dando bem. Isso é pragmatismo. É fazer aquilo que funciona. É isso exatamente que está acontecendo aqui. Eles têm as suas expectativas frustradas, lembra de todo o contexto. Eles voltam do cativeiro da Babilônia. Eles esperam o quê? Que eles vão chegar lá, que eles vão conseguir, com a bênção de Deus, porque Deus cumpriu a palavra deles de que eles voltariam, de que eles reconstruiriam o templo. Então, se Deus falou que a gente ia voltar, a gente voltou, que a gente ia reconstruir o templo, a gente reconstruiu, então todas as outras promessas de glória, de riqueza, de que Deus ia fazer na nossa vida, e fazer de Israel o centro do mundo, então Deus vai fazer. Só que aí ele promete também, até através de Ageu, que ele usaria Zorobabel para ser esse líder que vai transformar tudo isso. Zorobabel foi, Zorobabel morreu e nada mudou, nada aconteceu. Então esse povo começa a cair numa desilusão com Deus, de expectativas frustradas. As expectativas frustradas levaram ao que nós vimos na última semana, que é aquele culto que é sem vida, sem importância. Eu faço porque eu sou obrigado a fazer, não porque realmente eu acredite naquilo, não porque eu realmente queira fazer aquilo. O culto virou um fardo, virou uma obrigação, como nós vimos na última semana. Hoje, em contrapartida, o texto vai dizer que agora que eu me frustrei com Deus, agora que o culto já não faz diferença, eu vou então fazer aquilo que funciona.
Eu vou adotar na minha vida aquilo que dá certo, já que adorar a Deus, já que obedecer aos mandamentos do Senhor não está funcionando, eu vou fazer o que funciona. E no caso deles aqui, envolvia o casamento. E tudo isso então nasce dessas esperanças que não se cumprem. Todo essa frustração, essa indiferença, esse pragmatismo, ele nasce da onde? De quando as nossas esperanças, elas não se cumprem. Quando Deus não faz aquilo que nós achamos que Ele tem que fazer, do jeito que Ele tem que fazer, no tempo que Ele tem que fazer, nós nos frustramos com Deus. Nós acusamos Deus, como eles vão acusar na próxima passagem. Porque a próxima perícope que nós vamos encontrar aqui, vão ser eles acusando Deus, de não fazer justiça, de dizer que Deus não é justo. Porque uma vez que eu me frustro com Deus, uma vez que o culto perdeu sentido, uma vez que eu adoto um pragmatismo religioso, então o próximo passo é o quê? É começar a acusar Deus de injustiça. E é exatamente isso que eles estão fazendo aqui. Se perguntando, cadê a bênção? Cadê a glória que foi prometido? Onde está aquele esplendor que os profetas falaram? Onde está o Messias prometido? Onde está o templo glorioso? A glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira? Que templo ridículo é esse que nós temos? Então eles olham para tudo isso e acusam Deus. Deus não nos ama. A primeira perícope, versículo 1, versículo 5. Depois eles falam que basicamente é inútil servir a Deus. Que canseira. Lembram disso? Que canseira. Que culto, que obrigação terrível é essa de ter que vir nesse culto e servir isso aqui. E eles fazem o mínimo. Agora, eu vou fazer o que dá para mim. Já que Deus não me ama, já que esse culto não me serve de nada, então eu tenho que fazer alguma coisa que vai dar certo. Eu tenho que fazer alguma coisa para eu sair dessa situação. Porque na cabeça deles, se eu estou adorando a Deus, se Deus me ama, eu tenho que ser rico, saudável, ter dinheiro, ser próspero e ter tudo que eu quiser ter. Era assim que eles avaliavam bênção. E como eu já disse outras vezes e repito, todas as vezes que nós avaliarmos bênção de Deus e confundirmos bênção de Deus com bens materiais, nós vamos nos frustrar com Deus. E a culpa disso é nossa. Então eles adotam agora aqui algo que funciona. O que vai funcionar? E o que seria, no contexto de Malaquias, o que seria funcionar para eles? O que poderia tirá-los dessa situação de miséria? Porque você se lembra que os campos dão colheitas ruins. Eles têm alguns teólogos, alguns comentaristas vão dizer que em Jerusalém e aos redores de Jerusalém, nós tínhamos por volta de 50 mil pessoas. Que nação é essa de 50 mil pessoas? A cidade que nós moramos provavelmente tem mais do que 50 mil pessoas. É uma nação, isso não é uma nação, isso é um povoado. Então eles já não têm mais essa glória que eles tinham, que já foi no passado, da época de Davi, da época de Salomão, até da época de outros reis. Eles não têm autonomia política, eles não têm nada. E Deus ainda os chama de Israel, ou o que sobrou dele, né? Mas Deus mostra para eles que Deus continua os chamando pelo nome da aliança, que Deus continua com eles, apesar de tudo que está acontecendo, eu continuo com vocês. Mas esses homens então agora eles adotam um pragmatismo religioso. Já que Deus não faz nada por mim, eu tenho que fazer. E a maneira que eles pensavam que eles estavam fazendo era através dos casamentos. Meus irmãos, deixa eu tentar colocar a sua cabeça agora na cabeça do 5º século antes de Cristo. Porque se lembre, todas as vezes que você quiser entender a palavra de Deus, você não entende tentando interpretar a Bíblia com a sua cabeça de século 21. Você precisa do contexto histórico. Senão você vai interpretar a Bíblia com a sua cabeça de hoje e não vai funcionar. É por isso que tem tanta gente que se perde tanto na interpretação bíblica, por causa do contexto histórico. E o contexto histórico aqui basicamente funciona assim. Então nós temos um pequeno povoado,
talvez de um pouco mais de 50 mil pessoas, que está ali isolado de todo mundo, porque você conhece os livros de Esdras e Neemias, onde eles reconstroem ali os muros, onde eles rejeitam toda a ajuda externa, onde eles se isolam dos outros povos que estão ali consolidados, que conseguem manter relações uns com os outros e conseguem fazer comércio uns com os outros. Então esse negócio de servir a Deus, de obedecer a Deus, de me separar, de ser santo, que a palavra santo significa ser separado, cortado. Então, para eles, esse negócio de ser separado não estava levando a lugar nenhum. Porque se eu tenho que fazer comércio apenas com esse povo judeu, as minhas opções são poucas. Imagina você que você vive numa cidade aqui no Massachusetts, e você vive naquela cidade de talvez 15, 20, 30, 50 mil pessoas, e as únicas pessoas que você pode fazer comércio são com as pessoas que estão na sua cidade, e com ninguém mais. As suas opções se diminuem muito, correto? Você se fecha. Era basicamente o que estava acontecendo. As colheitas eram ruins, eles não podiam fazer negócio com os outros povos, então a coisa não estava boa. E esse povo, com cargas tributárias altas, vai cada dia mais se perdendo, até o dia que eles falam, tá bom, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, na visão deles, uma das coisas que eles poderiam fazer era o casamento. Eles não casavam como nós casamos. Eles não casavam porque eu achei, nossa, que mulher linda. Não importa o que ela acredita, não importa nada, eu vou lá e caso com ela porque eu achei ela bonita. É assim basicamente que funciona hoje, né? É interessante que eu pastorei jovens por muitos anos, e aí sempre é a mesma conversa. Ele está apaixonado por alguém, aí quer conversar comigo, por algum motivo eles querem conversar comigo, aí vem conversar comigo, e aí eles falam, basicamente é o mesmo padrão. Qual é o mesmo padrão? Nossa, eu encontrei a mulher da minha vida. Me conte mais. Nossa, ela é linda. A gente consegue conversar por horas, a gente concorda com isso, com aquilo, e tal. Aí eu faço aquela pergunta, né? De que igreja ela é? Não, ela não é da igreja. Você já tem vontade de morrer, né? Depois de tudo que eu fiz, depois de todos esses anos andando com você, seu miserável. Não, mas eu vou converter ela. Seu Espírito Santo? Bom, aí vocês sabem como que a conversa vai. Aí fala, aquele negócio, aquela conversa de jovem apaixonado, que vocês conhecem bem. Então eles querem o quê? Relacionamento por quê? Por que ele queria namorar com aquela menina? Porque ela era bonita, porque ela concordava com ele, porque eles tinham as mesmas afinidades, os mesmos gostos e tal. Aí eu falava assim para ele, então deixa eu só falar uma coisa para você, para ver se eu entendi. Então você quer namorar com ela, ou se casar com ela, whatever, o termo que você quer usar aí, né? Porque ela atende todos os seus desejos egoístas. É por causa disso. Não foi isso que eu falei, não, foi exatamente isso que você me falou. Porque você acha ela bonita, atraente, porque ela concorda com você, porque ela tem as mesmas, os gostos que você. Então, você quer casar com ela para satisfazer os desejos do seu coração. Você não está procurando uma esposa. Você está procurando um objeto. Aí você sabe que daqui para frente não tem muita conversa depois disso, né? Então, aí eles entendiam qual que era a minha visão com relação ao namoro, não precisava explicar muito mais que isso. Mas basicamente essa é a nossa visão de casamento. A gente casa por causa dessas mesmas coisas, seja com 18, seja com 30, com 40. Achei legal, achei bonito, concorda comigo, a gente tem as afinidades, então bora casar. Até você casar e você saber que a pessoa é o completo oposto de você. Estou mentindo? E aí, né, não são poucos os problemas que a gente tem. Mas esses homens não casavam por causa disso. A visão de casamento do 5º século, do 4º, do 3º, do 2º, do 1º, e até esses dias atrás era bem diferente do que nós temos hoje. Eles casavam, primeiro, é interessante eu ressaltar uma coisa aqui. Por que o texto fala só dos homens? Meus irmãos, quem casava
Quem buscava esposa eram os homens. Quem iniciava o processo era o homem, não era a mulher. Vamos começar por aqui. Para você, por que não fala da mulher? Porque não tem, isso não existe. O homem iniciava, ele queria casar, procurava o pai daquela mulher e comprava lá o dote e casava com ela. É assim que funciona. Aí casamento também, isso aí você já viu em vários filmes aí de Idade Média de tempos antigos. Os homens casavam muitas vezes por causa do dote da mulher. Olha de quem que ela é filha. Você já viu isso na Bíblia várias vezes. O próprio Saul ofereceu uma das suas filhas em casamento a Davi. E Davi, quem que sou eu para casar com a filha do rei? Então eles não casavam apenas porque achavam bonita. Eles casavam com interesses particulares, interesses econômicos. Tinha outros interesses. Ainda era por interesse, mas eram outros. Às vezes tinha um interesse ali que achava bonito. Mas era assim que eles casavam. Agora, uma mulher israelita não daria para eles os interesses que eles queriam, por mais bonito que ela talvez fosse. Mas uma mulher que não fosse de Israel, ela poderia abrir portas para eles que as mulheres de Israel não poderiam. Como assim? Eles se juntariam a famílias já estabelecidas de outros povos que estavam lá, que tinham com negócios, que tinham empresas grandes, que poderiam abrir portas financeiras para eles. E aí o que o texto está acusando eles aqui é o seguinte: alguns desses homens, e se você ler Esdras e Neemias, alguns sacerdotes do povo estavam fazendo isso. Eles abandonavam as suas esposas israelitas para eles poderem se casar com mulheres de outras religiões e de outros povos, por puro pragmatismo. É o que funciona, é o que dá certo. Porque continuar obedecendo a Deus, isso aí não está dando nada certo. Olha, as minhas colheitas continuam ruins. Olha, a minha vida continua um caos. Então eu tenho que fazer alguma coisa por mim. O que eu vou fazer? Vou achar uma mulher para casar. Aí eu abandono a minha esposa, com quem eu fiz os meus votos diante do Senhor, para casar com uma melhor. No nosso tempo é casar com uma mais novinha. E é exatamente isso aqui que eles estão fazendo. Traindo a aliança que eles fizeram diante do Senhor para buscar alguém fora, não apenas fora do casamento deles, ali com uma outra israelita, mas com alguém que vai abrir portas financeiras para eles. Era casamento por interesse. Era por causa disso que eles estavam casando. Essa é a denúncia aqui de Malaquias. Essa é a denúncia de Malaquias. E isso vai fazer completo sentido agora quando nós começarmos a interpretar o que o texto está querendo dizer para nós. Completo sentido. Se você voltar para o versículo 10, então, o texto vai dizer: não temos todos um único Pai, não fomos todos criados por um único Deus, mas por que então quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns aos outros? A lógica aqui do texto é o seguinte: se vocês dizem que vocês creem em A e B, por que vocês fazem o Z? Se vocês dizem que creem e obedecem a Deus, como vocês são capazes de fazer o que vocês estão fazendo? Por que vocês falam uma coisa e vivem outra? A denúncia desse versículo é basicamente essa: vocês dizem que vocês creem em Deus, que vocês são do povo da aliança de Deus. O povo da aliança é o povo que Deus fez aliança com eles, e você conhece a aliança que ele faz desde Abraão, e ele se firma no Sinai. Então eles são o povo da aliança. Como que vocês traem a aliança que vocês têm com Deus? Porque quebrar a aliança com a esposa de vocês é quebrar a aliança de vocês com Deus. É a mesma coisa. Então como que vocês dizem acreditar em Deus e vivem da maneira que vocês estão vivendo? É essa a acusação de Deus aqui. Eles falavam que criam, falavam que viviam para Deus, mas falavam com a boca, a sua vida não demonstrava isso. Essa é a antiga separação entre fé da vida. É a antiga separação que nós temos muito aqui no Ocidente, que é você separar aquilo que você acredita, aquilo que você diz pelo menos acreditar, da sua vida. Ah, não,
Não, isso aí é a minha religião. Mas peraí, se você falar isso para um oriental, ele não consegue entender isso. Porque para o oriental, aquilo que você acredita é aquilo que você tem que viver. Não existe esse divórcio entre o que eu acredito e o que eu vivo, como nós temos. Eu posso acreditar na palavra de Deus, dizer que a palavra de Deus é boa, e viver completamente contra ela. Nós somos capazes de fazer assim, e viver assim. E essa é a acusação dele. Não, essa aí é a minha vida pessoal. A minha vida com Deus é outra coisa. Como se houvesse a possibilidade de nós nos divorciarmos, ou divorciar a nossa fé da nossa prática. Se nós dizemos crer, se nós dizemos que nós cremos em Deus e nós não obedecemos aos seus mandamentos, o que João fala para nós? Que nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. É impossível para o crente dizer que crê em Deus e não obedecer a Deus. Aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Aí a pergunta próxima é: você ama Deus? E as pessoas falam o quê? Amamos. Aí eu vou fazer outra pergunta: e você obedece aos mandamentos de Deus? Sim, obedecemos. E aí a terceira pergunta é: e você já leu a Bíblia de capa a capa para você conhecer os mandamentos de Deus, aquilo que Deus requer de nós? E a resposta é: não. Peraí, deixa eu ver se eu entendi então a sua lógica. Você fala que você crê em Deus, você fala que você obedece a Deus, você fala que você ama a Deus, mas você não sabe aquilo que Ele deixou para nós, os mandamentos, a vontade dEle revelado nas Escrituras. Então, que amor é esse? E que obediência é essa? Você está obedecendo o quê? A sua imaginação, o que você acha que Deus quer de você. Você não está obedecendo a Deus, você está se obedecendo. O seu Deus é a sua cabeça. Aí você vê o porquê que eu tenho um problema tão grande com pessoas que se dizem cristãs e não leem a Bíblia. Como que você vai poder dizer que você ama a Deus e obedece a Deus se você não conhece a palavra de Deus? Não existe maneira. Simples assim. E é disso que Malaquias está nos apontando aqui. Aí no versículo 11, continuando aí: Judá tem sido infiel, uma coisa detestável foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário do Senhor, o santuário que ele ama, casando-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. O hebraico aqui, ele não traduz exatamente dessa maneira, adoram mulheres, né? Como está escrito aqui, com mulheres que adoram outros deuses. No hebraico, no original, está escrito assim: filhas de outros deuses. Ele chama de filhas de outros deuses. Eles se casaram com filhas de outros deuses. Olha aqui que ele está querendo dizer. Eles abandonaram as minhas filhas, com quem tenho aliança, para se casar com filhas de outros deuses. É isso que Deus está falando aqui para eles. Casaram-se com filhas de outros deuses. Então, agora a pergunta que fica é: como que casar com mulheres, filhas de outros deuses, poderia contaminar o santuário do Senhor? O que o santuário do Senhor tem a ver com casamento? Em outras palavras, o que o santuário de Deus, o que a igreja de Deus tem a ver com o meu casamento? O que a minha vida, na minha casa, no meu casamento, tem a ver com a igreja? A minha vida, o meu casamento, o que eu faço da minha vida é problema meu, não tem nada a ver com a igreja isso. Errado. Tem tudo a ver com a igreja, e é por isso que Deus está furioso aqui. De novo, a quebra da aliança com a sua esposa é a quebra da aliança com o Senhor. Você está violando uma aliança que você fez diante do Senhor com a sua esposa. E aí a coisa aperta. Como então que isso está afetando a casa de Deus? Isso está afetando, basicamente, porque o problema aqui, meus irmãos, não é o problema de se casar com uma mulher estrangeira. O problema aqui é teológico. O problema aqui é fé. Primeira coisa, problema de fé. Por quê? Porque eles não criam em Deus. É por isso que eles têm que dar um jeitinho brasileiro para poder arrumar umas mulheres aí que vão abrir umas portas para eles. É o famoso jeitinho brasileiro. Se você não sabe o que jeitinho brasileiro é, isso é um jeitinho brasileiro. É o pragmatismo religioso. É fazer aquilo que funciona.
Então é falta de fé. Eles não confiavam que Deus poderia os abençoar na situação que eles estavam. Eles não acreditavam nisso. Então eu tenho que fazer. Basicamente você vê isso na vida, por exemplo, de Abraão. Quando Abraão ali, ele pega Agar, vou dar o meu jeitinho. Porque esse negócio de confiar em Deus não está dando certo. Então, aí você sabe a dor de cabeça que isso veio dar para Abraão mais tarde. Aqui é a mesma coisa. Mas então o problema aqui não é a nacionalidade dessas mulheres. Lembre-se que apenas parece na superfície que esse é o problema, e não é. Lembra de Ruth? Todo mundo conhece o livro de Ruth. Ruth era o quê? Moabita. Na lei do Senhor, os moabitas não poderiam fazer parte da Assembleia de Deus. Era proibido. Mas lembra que Ruth ela faz uma declaração que ela diz: onde você estiver, estarei, o seu Deus será o meu Deus. O problema de Ruth não era ser moabita. O problema dela era que os moabitas adoravam outros deuses, como todas as outras nações em volta de Israel adoravam outros deuses. Deus, ele não está sendo racista, só pode casar com gente da aliança. Mas quando é gente da aliança, ele não está falando de gente da aliança israelita, é gente da aliança. Se tem aliança com Deus, essa é a diferença. Então o problema aqui não é as mulheres serem forasteiras de outros países, outras nacionalidades. O problema era teológico. E é o mesmo problema que nós encontramos em Deuteronômio capítulo 7. Se você abrir Deuteronômio capítulo 7, quando Deus vai expulsar ali os povos daquelas nações, ele dá instruções muito claras. Quais são as instruções claras? Vocês não se casem com as mulheres daqueles povos. Por que vocês não podem casar com ela? Porque elas vão fazer vocês adorarem outros deuses. O problema não era que aquelas mulheres eram estrangeiras. O problema era que aquelas mulheres iam levar à idolatria. E se você ler de novo o livro de Esdras e Neemias, o contexto todo do livro de Esdras e Neemias é nesse contexto que Malaquias está profetizando, onde todo mundo estava se casando e abandonando, como já foi lido aqui, já abandonando os esposos para poder casar com essas mulheres. E Deuteronômio capítulo 7 é a mesma coisa. Existia um perigo real, porque agora lembre-se, olha, Deus está levando vocês para um lugar, para nações, para tirar de lá 7 nações maiores e mais poderosas que vocês. Qual que era a tentação? Era se casar com essas mulheres, filhas dos cananeus. Para quê? Para poder ter vantagens econômicas, para poder então fazer parte daquele povo, para se misturar com aquele povo lá e não ter que ir para a guerra. Existia então um perigo muito, muito grande desse povo se casar e se perder, porque se você ler Neemias e Esdras e Neemias, você vai ver que alguns desses homens que casaram com essas mulheres estrangeiras, os filhos já não falavam mais o hebraico, já não falavam mais a língua da aliança. E nós sabemos muito bem como funciona quando nós somos estrangeiros aqui também. Nós trazemos, nossos filhos nascem aqui, nós casamos aqui, nossos filhos nascem aqui. Nós sabemos a luta que é para os nossos filhos falarem português, não é? Estou mentindo? Nós temos que insistir com os nossos filhos, e muito, para os nossos filhos aprenderem a falar português. E aprenderem o português e ficarem com o português. Muitos até desistem, nem querem tentar fazer isso. Agora, primeira geração, o cara casou ali com a mulher que é estrangeira. Os filhos já nem falam mais a língua do povo, falam as línguas dos povos vizinhos. Que Deus que vocês acham que eles adoravam? Você entende o problema que Deus está endereçando aqui? Deus não tem problema que eles se casassem com essas mulheres estrangeiras. O problema é teológico. Se eles se casassem com essas mulheres estrangeiras os levariam para longe de Deus. Na segunda geração já não existe mais povo de Deus. Você entendeu o ponto? Deus está preocupado com o seu povo, com o futuro do seu povo. Com 2 gerações mais tarde já não tem mais povo de Deus israelita. Todo mundo já abandonou a aliança ou virou o quê? Um sincretismo religioso. Eles iam adorar a Deus como adoram Baal.
ia se misturar com as outras religiões, a característica santa do povo de Deus se perdia completamente. Esse é o ponto dessa passagem, é disso que ele está falando aqui. Eles abandonaram a fé por um pragmatismo, e isso ia destruir a nação toda, e isso afeta Deus diretamente. Então Deus aqui não está sendo racista. O problema então era teológico. Agora, cuidado com quem você se casa. É outra mensagem muito clara desse texto aqui. Cuidado com quem você se casa. Porque desde Gênesis, meus irmãos, a Bíblia está nos alertando com relação a isso. Cuidado com quem você se casa. Cuidado com quem você se casa. Mesmo antes da lei, mesmo antes do Sinai. Cuidado com quem você se casa. Por quê? Porque essa pessoa com que você se casa, primeiro, meus irmãos, o casamento não é uma aliança legal, não é algo jurídico apenas. Você se casa, não quer mais, agora eu separo. Não funciona assim. O casamento é uma relação, é uma união espiritual. Os dois foram feitos um. Agora, como que você vai unir dois espíritos diferentes que adoram deuses diferentes e fazer isso aqui um? O que você vai ser? Você entendeu o problema aqui? E aí eu vejo tantos jovens que, não importa a religião dela. É a primeira coisa que você tem que saber. Com isso aqui você não brinca. Mas ele é bonito, mas ele é isso, mas ele é educado, mas ele tem uma família boa, mas isso, mas aquilo. Tá bom, mas ele é crente. Não. Então não importa todas as qualidades que ele tenha, nenhuma. Legal que case com um descrente também. Porque isso é do Antigo Testamento. Não, o apóstolo Paulo tinha muito claro isso aí em 1 Coríntios capítulo 7. Você casa no Senhor. Por quê? Porque então o versículo 15 vai responder: acaso Deus não os fez uma porção do Espírito que lhes pertence, e o que o único Deus deseja, uma descendência dedicada a Deus. Uma descendência dedicada a Deus. O problema todo é descendência. Meus irmãos, vocês que já foram casados ou são casados com pessoas que não são crentes, você sabe a dificuldade que é criar filhos. Primeiro, aqueles que são crentes sabem a dificuldade que é criar filho no caminho do Senhor, os dois trabalhando para isso. Você imagina num casamento onde um não é. Imagina. Levar para a igreja, não vai ficar levando moleque para a igreja, não. Vocês sabem muito bem o que é isso. Com o que Deus está preocupado? É com o futuro da nação. Os nossos filhos, acabamos de orar pelos nossos filhos. E oramos muito pelos nossos filhos, para que nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus. Porque é o povo de Deus que continua. Daqui uns dias você está morto, eu estou morto. O povo de Deus tem que continuar, a igreja do Senhor continua triunfante. É com isso que Deus está preocupado. O casamento não é apenas para multiplicar filho aí, não. A nossa preocupação como igreja não deve ser, vamos aumentar, vamos cumprir o mandamento de criar e multiplicar, não é. É criar filhos para a glória de Deus, não é só ter que colocar filho no mundo, não. É criar para a glória de Deus, é criar no temor do Senhor. É para isso que nós fomos chamados. Então o casamento é uma união espiritual. Como que eu vou ter uma união espiritual com alguém que é descrente? Ou de alguma outra religião? Tem como? Então você vai começar a entender que casamento vai muito além de você assinar um papel. No sexta-feira agora eu tive o privilégio de fazer um casamento. 2 crentes. Glória a Deus por isso. E poder falar para eles da aliança, e poder falar para eles da seriedade do que eles estavam fazendo naquele momento. Não é por, um dia eu não gosto mais da sua cara, então vamos separar. Não é assim que funciona, porque é isso que é ensinado aí fora. Casa, se não der certo, separa. Nós não sabemos aonde nós estamos nos metendo. E quem criou o casamento foi o Senhor. E não só o Senhor tem o direito de legislar sobre o casamento. Nós não temos. Ele criou o casamento. Ele sabe como o casamento deve funcionar. Então, aí o próximo versículo 12, vai dizer que o Senhor remova das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos para
agora nisso aqui. O que está acontecendo aqui é o seguinte: esses homens, eles estavam casando com essas mulheres estrangeiras, os filhos já nem falam mais a língua do povo, não ensinam mais os seus filhos a temer o Senhor, e eles continuam a trazer ofertas na tenda, a trazer no templo do Senhor. Eles estavam vivendo, quebrando a aliança de Deus, em desobediência ao Senhor, e eles continuavam trazendo ofertas no templo. Por que eles continuavam fazendo isso? Porque eles achavam que, se eu continuar, vou dar um exemplo agora, vou trazer para a nossa realidade. Porque isso não acontece ainda hoje, mas eu vou dar um exemplo de coisas que não acontecem aqui nessa igreja. Nós vivemos de segunda a sábado como pagãos. Aí a gente vem para a igreja no domingo para escutar um sermão, cantar umas musiquinhas, dá até um dinheirinho. E aí a gente pensa que com essas religiosidades e ritos religiosos, a gente pode conseguir o favor de Deus. A gente pode comprar a Deus. Porque é exatamente isso que eles estão querendo. Eles querem conseguir de Deus vantagens econômicas. Eles querem comprar a Deus com ritos religiosos. Mas você não compra um Deus que não precisa de nada. Você não barganha com Deus que não precisa de nada. Era exatamente isso que eles estavam tentando fazer. Eles pensavam que o culto, que as ofertas deles, que eles traziam, podiam neutralizar uma vida de pecado. Eu posso continuar vivendo em pecado do jeito que eu quiser, mas eu dou dízimo, eu vou para a igreja todo domingo, eu até sirvo em algum ministério. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse tipo de oferta Deus não recebe. Não adianta nada vivermos como demônios de segunda a sábado e vir para a igreja no domingo. Deus quer uma transformação de dentro para fora, operada pelo Espírito Santo, que é a vida santa. Não adianta a gente querer viver uma vida religiosa. Deus não quer pessoas religiosas. Não é isso. Nós não fomos chamados para ser religiosos. E era exatamente isso que eles estavam fazendo, tentando comprar Deus com as suas ofertas. Exatamente como nós continuamos fazendo domingo após domingo. Tentando comprar Deus, né, com os nossos ritos religiosos. Então Deus nunca vai aceitar uma oferta daqueles que pensam poder comprar Deus com uma esmola. Porque isso é esmola. A gente tentar fazer uma barganha com Deus com aquilo que nós oferecemos, com vir para a igreja, você tentar comprar Deus com esmolas. Deus nunca vai aceitar esse tipo de coisa. Então era por isso que Deus não estava aceitando as ofertas deles. Mas aí a pergunta que você possa ter, talvez, é como que eles sabiam, né, que Deus não estava aceitando? Como que Deus sabia como que eles sabiam que Deus não estava aceitando as ofertas deles? Simples. A vida deles continuava o mesmo caos. Eles continuavam quebrados, continuavam sem dinheiro, continuavam sem nada. Então eles sabiam, Deus não está aceitando as nossas ofertas. E aí Malaquias vem e ele realmente não está aceitando a oferta de vocês. Aí o versículo 13, qual que é a reação do versículo 13? A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrima o altar do Senhor, choram, gemem, porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com as suas mãos com prazer. E aí eles sabiam que Deus não estava aceitando, o que eles faziam? Enchiam o altar do Senhor de lágrimas. Lágrimas de crocodilo. Meus irmãos, você acha que esse povo está arrependido? Tem algum problema você chorar diante do Senhor? Não. Mas esse povo não está chorando porque ele está arrependido dos seus pecados. Ele não está chorando porque eles foram convencidos de que eles estão quebrando a aliança com o Senhor, estão arrependidos, querem voltar para o Senhor. Não. Eles estão chorando porque eles acham que Deus deve para eles e Deus não está dando aquilo que eles merecem. Eles estão chorando de raiva, de frustração, porque eu estou indo na igreja, eu estou dando um dinheirinho na igreja, eu estou servindo lá, e Deus não me dá o que eu quero. Mas eles não param para analisar a sua vida e entender que eles estão causando a sua própria destruição,
que eles são a razão pela qual Deus não os está atendendo. É por isso que eles estão colhendo o que eles estão colhendo. Eles não estão chorando por causa disso, porque Deus não aceita. Então esse povo não está chorando porque está arrependido. Ele está chorando porque eles acham que Deus tem que dar para eles, e aí eles estão frustrados com Deus. E aliás, é isso que vai levar à próxima perícope, à próxima passagem, que nós vamos ler daqui 2 semanas. Eles vão acusar Deus de injustiça. Eles vão acusar Deus, eles começam a chorar diante de Deus, Deus não responde, então Deus é injusto. Não é olha o problema. Eles vão agora chorar, não vão ser respondidos e ainda vão culpar a Deus por causa dos seus pecados. É culpa de Deus que eu estou nessa situação. Não é, eles não param para analisar a vida deles e falar assim, nossa, eu estou realmente quebrando a palavra de Deus. Eu estou contra o Senhor, eu estou em desobediência. Eles não param e pensam nisso. Eles olham para tudo isso, a culpa é dele, porque ele não é justo. É isso que vai acontecer na próxima perícope que a gente vai ver aí. Então a frustração deles aqui é exatamente essa frustração de quem não recebeu aquilo que achava que Deus devia para eles. E esse tipo de choro, então, nunca vai produzir, primeiro, o arrependimento que muda a vida. Eles estão chorando de amargura, estão chorando de raiva, mas eles não estão chorando por causa do pecado deles, de arrependimento dos pecados deles. Então, quem não examina a própria vida vai sempre culpar a Deus pelos seus próprios pecados. Todas as vezes que nós não pararmos para examinar a nossa vida, meus irmãos, muitas vezes nós nos metemos em confusão e pagamos o preço dos nossos pecados, e aí a gente culpa Deus. Porque Deus me colocou nessa situação. Deus colocou você nessa situação? E não são poucas vezes que eu converso com pessoas e pessoas me falam, aí eu analiso um pouco ali e falo assim, meu irmão, você se meteu nessa confusão porque você desobedeceu o Senhor. Deus não tem nada a ver com isso. Você claramente quebrou os mandamentos de Deus e você se enfiou nisso por causa disso. Não adianta você querer ficar com raiva de Deus. É culpa sua. É exatamente isso que está acontecendo aqui. E não são poucas vezes que a gente faz a mesma coisa. Então buscar por Deus, abre aspas aqui, você não está buscando Deus. Gente que está chorando dessa maneira aqui não está buscando Deus. Está querendo comover Deus a dar para ele o que ela quer, o que ele quer. É isso que está querendo fazer, você não está buscando Deus. Você está querendo forçar a mão de Deus com sua lágrima, com sua oferta, com qualquer coisa aí, a te dar o que você quer. É isso que você está querendo fazer. E é isso que o texto deixa muito claro. Então, buscar aí da parte de Deus, ou buscar a Deus apenas quando as circunstâncias apertam, porque muitos de nós só aprendem a orar quando a coisa aperta. Já percebeu isso? Só ora de verdade quando a coisa fica ruim. Mas o que o texto está nos mostrando aqui é que quando a gente busca a Deus por causa disso, sem a disposição de examinar o nosso próprio coração, o que vai acontecer? A gente vai derramar essas lágrimas aí, mas não são lágrimas que vão transformar a vida de ninguém. Porque a gente quer, na verdade, a gente não quer ser transformado. A gente quer que Deus mude nossa situação. Não é que Deus venha nos transformar. E esse é o nosso problema. E aí no versículo 14, ele diz assim, e vocês ainda me perguntam, por quê? Por quê? A pergunta é, por que Deus não nos abençoa? Por que Deus não nos dá? Aí Deus responde, agora a minha tradução, vocês têm a cara de pau ainda de perguntar por quê? Essa seria a tradução, Rodrigo. Vocês têm a cara de pau de perguntar por quê? Aí Deus responde, é porque o Senhor é testemunha entre a mulher da sua mocidade, pois você foi infiel a ela, embora ela fosse a sua companheira, a mulher da sua aliança matrimonial. Circule quantas vezes tem essa palavra aliança nesse texto. Aliança, 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 quebra da aliança. Ela é a mulher da sua mocidade, a mulher com quem você se casou, cresceu, criou seus filhos. Eles tinham uma visão também da mulher, que a mulher era um objeto, uma propriedade. Deus muda completamente isso. Ela não é a sua propriedade, ela é como você. Ela é um com você. A mulher, eu sou testemunha, e testemunha aqui naquele tempo, a testemunha não era alguém só que ia lá, por exemplo, no casamento, fiz um casamento de novo na sexta-feira, tinha um monte de testemunha.
dos votos deles, que eles fizeram na presença de Deus. Mas a testemunha, quando o negócio apertar lá, ninguém vai lá forçar eles e falar assim, olha, lembra dos seus votos. Mas a testemunha naquele tempo fazia isso. A obrigação das testemunhas era falar assim, quando as coisas ficavam ruins, lembrar dos votos que você fez. Era isso que ele... Aí Deus está falando isso aqui, eu sou testemunha, ou seja, eu vou agir sobre isso. Eu vi o voto que você fez com a sua esposa, eu vi o que você afirmou na frente das testemunhas, eu sou testemunha, e a aliança que você fez com ela, eu estava no meio disso, porque é uma aliança entre vocês e mim, e agora você quer quebrar essa aliança? Isso não vai ser perdoado, isso não vai descer, não é uma coisa que vai ser assim, tá tudo bem, pode ir embora, tá tudo tranquilo. É exatamente esse tipo de reação que Deus abomina. E aliás, é interessante que a oração deles não é respondida. E aí a gente pensa que é coisa do Antigo Testamento. Vai para 1 Pedro, capítulo 3. O apóstolo Pedro vai falar o seguinte: cuidado como você trata a sua esposa, para que as suas orações não sejam interrompidas. Da onde que vocês acham que Pedro tirou isso? Ele sabia muito bem de teologia da aliança. Então, é a quebra da aliança. O casamento é um pacto de aliança. É interessante essa palavra pacto. É um pacto de aliança feito na presença de Deus. Ele não pode ser desfeito por circunstâncias que ficam difíceis ou porque os sentimentos mudaram. Casamento não é desfeito. Porque agora a nossa vida está um inferno, está um caos. As circunstâncias estão difíceis. Não, os sentimentos já não gostam mais dela, ela já não gosta mais de mim, então bora desfazer esse trem aí. O casamento ele não pode ser desfeito quando as coisas ficam difíceis e quando os sentimentos se vão. Aliás, uma das principais funções dos votos de casamento, e eu faço questão de lembrar para todo mundo que eu caso, é o seguinte: os votos são importantes porque é os votos que seguram tudo quando os sentimentos vão embora e quando a situação fica difícil. É o voto que você fez. O voto de continuar lá, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. E qualquer tipo de circunstância, até a morte separar. Esse é o voto que você faz. Então Deus não pega isso de leve. E por que não? Porque o casamento é o sinal do Evangelho. Deus criou o casamento para que o casamento fosse o quê? A demonstração viva do que é o Evangelho. Mas onde está isso? Efésios capítulo 5, eu já preguei 10 mensagens sobre isso aqui. Efésios capítulo 5. E eu não estou falando de vocês, eu não estou falando do casamento de vocês, eu estou falando de Cristo e da igreja. O casamento é o símbolo do Evangelho. E meus irmãos, deixa eu lembrar vocês de uma coisa: Cristo não nos abandonou quando as coisas ficaram difíceis. Cristo não nos abandonou quando os sentimentos mudaram, porque na cruz Ele não estava lá, nossa, eu não vejo a hora de morrer por vocês. Na cruz os sentimentos eram contrários. Na cruz Ele tem que orar no Getsemane, pedindo: Senhor, não seja feita a minha vontade, porque ninguém quer ir para a cruz. Mas Ele foi, porque Ele tinha uma noiva que Ele ia purificar. Ele purificou a sua noiva através do seu próprio sangue. É isso que Cristo nos ensina. Então Ele é o marido que fica lá quando as coisas ficam ruins. Ele é o marido que fica lá quando os sentimentos vão embora. Ele fica lá para purificar a sua noiva. Então, meus irmãos, quando nós pegamos de maneira muito leve essa questão de divórcio dentro das nossas casas, o que nós ensinamos para os nossos filhos? Nós ensinamos que o Evangelho de Cristo é algo comum. Você pode desfazer de qualquer jeito, a qualquer hora. Não tem sentido você se manter numa coisa que está indo contra os seus sentimentos. Quando o Evangelho diz o quê? Não importa o que aconteça, você fica lá. Você fica lá. Agora, a questão então toda aqui é a questão dos filhos, do casamento como sinal da aliança. É o testemunho que nós estamos dando para o mundo. Quando nós falamos e pegamos o casamento como se fosse qualquer coisa, nós estamos dizendo para o mundo que fazer pactos de aliança não significa nada. Você pode desfazer a hora que você quer, mas o nosso Deus, quando Ele faz uma aliança, Ele cumpre com as suas alianças.
Deus não quebra as suas alianças, e essa é a razão que nós estamos aqui hoje, porque Ele nunca quebrou suas alianças. Nós somos chamados para ser um povo que não quebra as nossas alianças. Tome cuidado com quem você faz aliança. Não tinha um pastor que falava assim para mim, antes de casar, antes de até vir para os Estados Unidos, ele fala: Rodrigo, antes de casar você abre o olho, mas depois que você casou, fecha. Falei: é um bom conselho, pastor. Então, jovens, solteiros, antes de casar você abre o olho, depois que casou, fecha. Porque você só tem uma esposa, você só tem um marido. Então tomem cuidado, guarde o seu coração. É interessante que ele fala assim: olha, tomem cuidado. O que é tomar cuidado aqui? Guarda o coração de vocês, meus irmãos. Um divórcio não acontece da noite para o dia. É um sentimento mal resolvido, é uma discussão que não teve fim. São coisas que vão entrando no coração, situações que não vão sendo resolvidas, que vão se acumulando, então explode. Guarda o seu coração, versículo 15 e 16, guarda o coração. Toma cuidado com esses sentimentos não resolvidos. Toma cuidado com o que você olha, com o que você cobiça. Porque isso pode gerar problemas bem grandes mais para frente. Agora, deixa eu resolver um único problema desse texto aqui, que para mim é um problema grande nesse texto. O texto que nós lemos aqui, está no versículo 16, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência. O hebraico não fala isso. As versões atuais que nós temos, eu odeio o divórcio, não existe em hebraico. Isso aí é um salto para a gente chegar nisso aqui. Mas até a versão Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, não fala isso. Aqui, na verdade, o verbo está na terceira pessoa, não na primeira. Ele não fala, eu odeio o divórcio, eu fiz uma tradução mais literal. Se ele a odeia e a divorcia, diz o Senhor, se cobre de violência. Então o texto está falando do homem que se divorcia da sua esposa. Se ele odeia e se divorcia, ele se cobre de violência. Ou seja, se divorciar de uma mulher que não fez nada, de uma israelita, que ele está lá casado com ela, que ele por causa de interesses próprios vai separar dela para conseguir casar com outra, isso é uma abominação diante do Senhor. Deus não está dizendo aqui, Ele não está proibindo aqui todo tipo de divórcio. Não existe divórcio diante do Senhor. Como muitas pessoas dizem e fazem então vítimas, mulheres, por exemplo, que sofrem abuso, que são espancadas, que têm que manter um casamento por causa de religiosidade. Não é isso que esse texto está ensinando. Até aqui eu já deixei muito claro que eu não estou advogando a divórcio. Vocês entenderam isso? Não entenderam? Eu não sou a favor do divórcio. A Bíblia não é a favor do divórcio. Mas existem casos que o divórcio é legítimo. Não sem muita dor, não sem extrema dor, mas ele é permitido. Aliás, se Deus estivesse proibindo todo tipo de divórcio aqui, aí você tem um problema teológico para resolver. Como que ele se contradiz? Porque ele mesmo diz em Deuteronômio que em alguns casos ele permite lá o divórcio. Ele mesmo diz em Esdras, por exemplo, se você ler de novo, Esdras e Neemias, eles mandam esses israelitas se divorciarem das esposas estrangeiras. Como que você vai reconciliar isso aqui com o contexto que ele está sendo escrito? Se o próprio Esdras mandou divorciar, se o próprio Neemias vai mandar divorciar, não faz sentido. Então não é uma proibição. Aliás, se ele disse isso aqui, então Jesus está contrariando ele, porque em Mateus capítulo 19 ele fala que em alguns casos pode haver o divórcio. E ele vai contrariar também o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo também fala a mesma coisa. Então, meus irmãos, esse texto aqui não está aqui para proibir todos os tipos de divórcio. Existem, mais uma vez, existem casos em que o divórcio é legítimo. Mas não é porque as circunstâncias mudaram, não é porque eu não gosto mais, não é por causa de nada disso. A vida está em risco. Você não vai deixar uma mulher ser assassinada dentro de um casamento por causa de religiosidade, por causa de texto mal interpretado. Não faça isso. Não faça isso. Então, existem condições, mas, de novo, sempre nós devemos pensar no quê? Que Deus é contra. Nós nunca vamos ser a favor. Uma vez uma pessoa me ligou, eu estou te ligando só para você, para pedir sua bênção. E para quê? Para divorciar.
Falei, minha irmã, você ligou para o departamento errado. Porque a minha função é casar, não é divorciar. Isso acontece comigo, gente. Não sei com outros, mas comigo acontece. Eu falei assim, não, minha irmã, está tudo errado. Não pode. O que está acontecendo? E é lógico, você tem que escutar a história. De novo, existem razões para tal, mas não sem muita dor. Então, existem esses casos legítimos, mas o final para nós é nos lembrar que tudo isso aqui aponta para Cristo, que tudo isso aqui aponta para o Evangelho. O casamento foi criado por Deus. E como nós nos comportamos com os nossos cônjuges, como nós nos comportamos lá fora, vai falar muito mais para nós do que nós acreditamos na nossa teologia, do que daquilo que nós falamos com a nossa boca. Como que nós temos vivido lá fora? Como nós temos vivido? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela sua palavra e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos dar graça para viver de maneira que te agrada, para viver de maneira que glorifica o teu santo nome. Deus nos dá graça para amar os nossos cônjuges, os nossos filhos, as pessoas que nos cercam, de modo a demonstrar o Evangelho de Jesus Cristo em todas as nossas relações. Pai, não nos deixa andar por aí dizendo que nós cremos, mas com as nossas vidas nós negamos a fé. Tem misericórdia de nós, ó Pai, todas as vezes que nós fizemos isso, e nos dá graça para viver em santidade, de forma digna do chamado do Senhor nas nossas vidas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.